A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, mais uma semana trazendo uma lição bíblica para a nossa meditação. Por sua vez, estamos na lição de número 12, onde é a penúltima lição deste trimestre, primeiro trimestre de 2024. Lição do número 12 tem por título O papel da pregação no culto. É o que veremos a partir de então. Comentada pelo pastor José Gonçalves. A leitura em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo do 1 ao 5, que assim nos diz a palavra de Deus. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo falando a Timóteo para que verdadeiramente ele estivesse com esta importância no seu ministério, que é a palavra de Deus sendo pregada em tempo e em fora de tempo. O texto áureo é justamente esse versículo, que se encontra no versículo 2 do capítulo 4, 2 Timóteo, que pregue a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. A verdade prática, que justamente é a melhor explicação para com este texto, que assim nos diz: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por isso, é por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Então, por que pregar a palavra de Deus? Por que é importante esse papel da pregação no culto? Porque é através da pregação que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Por isso que o culto não pode ter a palavra em tempo insignificante. Primeiro ponto, primeiro tópico, temos por título Ministério da Palavra e seu propósito. Qual é o propósito da pregação, do Ministério da Palavra? O propósito é persuadir ou convencer os ouvintes. Por quê? Porque é através da proclamação, é através da pregação que verdadeiramente essa arte de persuadir, de pregar, que vai trazer aquele ou aquela até Cristo, através da pregação, da proclamação da palavra de Deus. Subtópico 1 nos diz a pregação como proclamação. A pregação como proclamação. Porque a pregação é uma proclamação. É uma promulgação, é tornar público, é divulgar as verdades divinas, a mensagem de Deus. Então, a pregação como proclamação, que é um dos propósitos do Ministério da Palavra, esse propósito está no fato de revelar Deus às pessoas. Então, a pregação como proclamação tem a ver, estar no fato de revelar Deus às pessoas. E revelar Deus às pessoas não é uma simples tarefa. Não é uma simples tarefa, é uma importante tarefa e uma difícil tarefa. Por quê? Porque pregar não é simplesmente dizer qualquer coisa. Então, revelar significa tirar o véu. Significa descobrir, significa fazer conhecer o que era ignorado ou secreto. Então, a função importante
do pregador, que é pregar, proclamar, é de revelar Deus às pessoas. Quando assim acontece, então, com certeza, o propósito da pregação foi atendida. Mateus 3:1, João Batista proclama. 4:23, Jesus proclama. De Mateus. Lucas 4:18, Jesus revela que ele é Deus entre as pessoas, que Deus o ungiu para realmente as pessoas crerem nele. Atos 8:5, Filipe prega Cristo em Samaria. 1 Coríntios 1:21, a Bíblia diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, a proclamação é esse ato, é esse fato de revelar Deus às pessoas. A palavra no original grego para proclamação é querisso, que tanto para pregar como para proclamar é a mesma palavra. É a mesma palavra. Então é proclamar, é tornar público, é um arauto que está anunciando as verdades do seu rei. Então pregar não é tão fácil. É uma tarefa sublime, importante e difícil. E estamos em crise. Por quê? Porque há muitos que pregam, porém, não a palavra. Há muitos no ofício de pregador, como pregador, porém, na verdade, não são pregadores. São animadores de palco, de público. São pessoas que estão iludindo os ouvintes, a igreja, o rebanho de Deus. Bruno Euclides, ele disse que Jesus mostrou que pregar a verdade sem ofender as pessoas não é difícil, é impossível. Charles Spurgeon, ele disse que a melhor pregação é aquela que não agrada ao ouvido, mas quebra o coração. John MacArthur, ele disse que um dos mais malignos subprodutos da decadência do evangelismo contemporâneo é o evangelho que não confronta as pessoas com a realidade do seu pecado. John MacArthur continua dizendo que o poder encontra-se na palavra, na verdade que pregamos, e não em nós. Steven Lawson, ele diz que existe mais falsos profetas do que verdadeiros mestres, pregadores. Olha o que ele diz: muitos púlpitos estão no caminho largo, poucos estão no caminho estreito. Perdão. Charles Spurgeon, ele disse que enquanto Roma queimava, Nero tocava música. Assim são alguns pregadores que, enquanto as almas se perdem, ficam falando coisas secundárias. John MacArthur, ele disse que nenhuma igreja pode permanecer saudável se o púlpito não for forte. E nenhum púlpito pode permanecer forte se a Bíblia não for o centro da pregação. George Whitefield, ele diz que um sermão pobre é aquele que não produz nenhuma ofensa. Aquele que deixa o pecador, que não deixa o pecador indignado com o seu pecado, consigo mesmo, ou com o pregador. Indignado com o pregador. Então, é um sermão pobre. Então, vejamos que a proclamação tem um propósito. Qual é o propósito da proclamação, da pregação? Revelar Deus às pessoas. O pregador pregou 1 hora. O que foi que aconteceu? Nada. Porque não revelou Deus às pessoas, então não foi uma proclamação. Não foi uma proclamação. É preciso proclamar, é preciso pregar a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. Porque ela tem esse propósito. Ela tem esse propósito. Segundo subtópico, nós temos o caso emblemático de Lídia, a vendedora de púrpura, comerciante de Tiatira, da cidade de Tiatira. O comentarista começa dizendo, e na verdade, Atos 16:14 vai nos tratar sobre essa conjectura que o comentarista faz, que enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração, é o texto, versículo 14 do capítulo 16. O Senhor abriu-lhe o coração enquanto ela ouvia Paulo pregando, proclamando.
pregando a palavra. Então a pregação foi um instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher e o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Ou seja, quando um pregador proclama a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, então Deus está sendo glorificado ali. Por quê? Porque Deus está sendo revelado. E esse é o propósito da pregação. O propósito da pregação não é deixar o ouvinte confortável, não é deixar o ouvinte se sentindo o bam, se sentindo amado mesmo no pecado. Não, o propósito da pregação é revelar Deus às pessoas. E quando revela Deus às pessoas, com certeza revela o plano de Deus para a vida delas. Então, assim sendo, Deus é glorificado. O comentarista ele diz assim, nesse contexto, devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias. Mais do que um discurso inflamado, ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Então, a pregação da palavra de Deus, a proclamação da palavra de Deus, o ministério da palavra de Deus e seu propósito, tem este propósito. Por quê? Porque é o canal que Deus usa para que realmente se revele aquela pessoa com o coração endurecido. E, logicamente, esse coração vai esmorecer. Esse coração vai ser substituído por um coração realmente sensível a Deus. Deus vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração sensível a Ele. Então vejamos que a pregação é mais do que uma simples exposição de ideias. Há muitos expondo ideias, fazendo uma simples exposição. Então a pregação é muito mais do que isso. A pregação é muito mais, até mesmo, do que um discurso inflamado, bem feito, bem elaborado. É muito mais do que isso. Por quê? Porque a pregação é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Se revela àquela pessoa. Subtópico 3, nós temos a pregação como instrução. Jesus ele gastou parte do seu tempo, do seu ministério, ensinando. Ensinando é mostrar em minúcias a profundidade do conteúdo contido nas Escrituras, contido na palavra de Deus. E Jesus ele ensinou minuciosamente, trazendo a interpretação exata do texto, a qual eles estavam, o pessoal, os judeus da época, estavam interpretando de maneira errônea, equivocada, longe da realidade do que realmente tinha o sentido a palavra. E Jesus trouxe essa interpretação, ou seja, o ensino. Mateus 4:23, a Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Alguém pode estar percorrendo, mas está percorrendo em quê? Fazendo o quê? Nada. Muitas vezes nada. Muitas vezes nada. Paulo também, de igual modo, ele gastou parte do seu ministério, do seu tempo também ensinando. Por exemplo, em Corinto, capítulo 18, versículo 11 de Atos dos Apóstolos, vai nos dizer a palavra de Deus que Paulo passou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra entre eles. 1 ano e 6 meses ensinando a palavra entre eles, ou seja, não perdeu tempo. Há muitos pastores que já estão há séculos, digamos assim, mas estão fazendo o quê? Construindo obras e mais obras. Estão fazendo tudo, menos ensinando. Vá num culto de doutrina deles. Você vai ver a realidade da pobreza do sermão pobre. O sermão fraco. Do púlpito fraco. E isso a igreja não fica saudável com isto. A igreja não ganha com isso, a igreja perde. Então, Paulo, 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra entre eles. Não era fazendo festas, não era fazendo isso ou aquilo, era ensinando a palavra entre eles, porque o ensinamento é importantíssimo para tornar um perdido um salvo, um imundo um convertido, um impuro um santo, um pagão um discípulo ou um adorador de Deus.
O ensino traz isto. Isto é um verdadeiro discipulado. Então, a importante missão da igreja, na verdade prática, conforme diz, pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. Pregar e ensinar é a sublime missão da igreja. O ministério que a igreja forma tem esta sublime tarefa, missão. Esse ministério que a igreja fez, compôs, estabeleceu, não é para decorar a igreja, é para ensinar a igreja. Não é para colocar como simplesmente uma organização, é para ensinar a igreja. Seja o auxiliar, diácono, presbítero, pastor, evangelista, seja ele qual for, é para ensinar a igreja, não é ali para ficar como decoração, não é para ali ficar como uma elite, como a alta nobreza, não, é para ensinar a igreja. Efésios capítulo número 4, versículos 11 e 12, a Bíblia diz lá que Deus deu esses ministérios, esses dons à igreja. A igreja foi beneficiada, dada por Jesus, para que verdadeiramente ela fosse edificada, para que ela fosse conhecedora, para que ela fosse robustecida e fortalecida através da palavra, o ensinamento da palavra de Deus. Então o ministério é para isso. Então quem deseja, quem está, tem essa responsabilidade de ser um instrutor, de ser um verdadeiro ensinador e pregador dos bons da palavra de Deus. Paulo a Timóteo 3 e 2, falando a presbítero, bispo ou pastor, Paulo disse que este que deseja esse cargo e tem esse cargo deve ser apto para ensinar. Tem que ser uma pessoa habilitada para ensinar. É uma qualidade. Não pode alguém ter esse cargo, essa função, e de repente não ter não estar apto para ensinar, não saber ensinar, porque não se dedica. Aos Romanos, Paulo 12, e versículo número 7, Paulo disse que se o ministério é ensino, haja dedicação ao ensino, ou seja, se debruce nas Sagradas Escrituras. Há muita gente galgando cargos, porém sem a capacidade. Por quê? Porque está longe do que diz a realidade da palavra de Deus. Então é preciso, realmente, no ministério da palavra, e seu propósito desse ministério é instruir, é revelar Deus às pessoas. E como é que alguém vai revelar Deus às pessoas se ele propriamente não sabe nada sobre Deus? Se ele não estuda sobre Deus? Se ele não é um assíduo aluno da escola bíblica dominical? Se ele não é um leitor da palavra de Deus? Se ele não é um amante da palavra de Deus? Se ele não gosta da palavra de Deus, não tem prazer? Só pega na Bíblia Sagrada quando vai para o culto à noite. Como? Salmo 119, versículo 97, diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação durante todo o dia. Salmo 1, versículo 3, a Bíblia diz que verdadeiramente aquele que ele tem seu prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Ai, Deus abençoe ele. Então, é preciso verdadeiramente ter este propósito, a pregação. Então, o pregador não pode ser qualquer um, tem que ser um estudante da palavra de Deus, tem que ser um comprometido, um responsável com a palavra de Deus. Então, é preciso ter esse pregador para que proclame, para que ensine. E a igreja ganha com isso. O alvo do pregador é sempre salvar ou edificar os seus ouvintes. Salvar o não crente e edificar o crente cada vez mais na palavra de Deus.
O pregador, ele prega como que tudo dependesse dele. Então ele prega com aquele afinco, com aquela profundidade, com aquele esmero, com aquela dedicação, porque ele quer que seus ouvintes sejam edificados ou salvos. Então ele prega não para agradar A ou B, ou grupo A ou grupo B. O pregador está em cima do púlpito, mas ele não prega só para baixo, ele prega também para o ministério, para cima. Ou seja, a palavra de Deus campeia, a palavra de Deus norteia, a palavra de Deus preenche e alcança todas as vidas que ali estão diante dela. Porque Hebreus 4:12, ela é a espada de 2 fios, de 2 gumes. Ela corta para baixo, mas também corta para cima. Ela corta sobre as ovelhas, mas também corta sobre o ministério. E para isso é preciso, realmente, pregadores da palavra de Deus, comprometidos com a palavra de Deus, ensinadores da palavra de Deus, comprometidos com a palavra de Deus. E isto não é perder tempo quando ele assim faz. É realmente cumprir a missão sublime a qual lhe foi confiada. Tópico 2. Nós temos o ministério da palavra e sua importância. Qual a importância da palavra de Deus no culto? Ela tem alguma importância no culto, a palavra de Deus? Tem, né? A resposta é sim. Mas se a palavra de Deus em 2 horas, ela só tem 10 minutos ou 15 minutos para o pregador, ela está sendo importante? Ela está sendo realmente importante para este culto? Ou ela está sendo desprezada, menosprezada, inferiorizada? Se assim procede, aonde você congrega, aonde você atua, reside, a palavra de Deus não está sendo importante. Ainda que a liderança, o pastor diga que ela é importante, mas ela não está sendo. Ela não está tendo importância nenhuma. Esses 10 ou 15 minutos, muitas vezes, o pregador, o palestrante da noite, o mensageiro da noite, e ainda não é gasto com a palavra de Deus, porque muitas vezes são pessoas que não são comprometidas com a pregação, com o ministério da palavra. Muitas vezes são pessoas que preenchem esse tempo com qualquer coisa. Ou você acha que ele vai usar matemática ou português? Vai usar a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai dizer uma história, vai dizer um hino, uma ilustração, vai dizer tudo. Porém, a importância da palavra de Deus fica de lado. Se bem que temos, graças a Deus, homens, assim como Elias achava que era ele o único que não tinha se dobrado aos deuses pagãos, Baal e Azerá, como Israel fez, Deus disse para Elias que tinha 7.000 que também não tinham se dobrado. Então também tem inúmeros pregadores bons, mas muitas vezes escanteados, muitas vezes deixados de lado. Não é por Deus, é pelo homem que está à frente. E com certeza você, na congregação que você participa, você tem visto isto. Você tem vivenciado isto. O ministério da palavra e sua importância. Qual a importância do ministério da palavra, da proclamação, da pregação da palavra, do ensino da palavra de Deus? A importância é que, subtópico 1, essa palavra, a palavra de Deus, ela edifica a igreja. A palavra de Deus, ela edifica a igreja. Ela coloca a igreja cada vez mais fundamentada na palavra. Por que fundamentar na palavra? Por que edificar na palavra? Para que
não se mova do Deus a qual ela crê, para que não saia do caminho a qual Deus que ela crê colocou ela para caminhar, para que não mude os objetivos a qual realmente ela tem que desenvolver. Então é preciso dar importância à palavra, porque a igreja será edificada, a igreja será uma igreja forte, como realmente aqui o comentarista que eu já li, ele diz, porque o ministério da palavra tem essa importância. Tem essa importância o ministério da palavra. John MacArthur, nenhuma igreja pode permanecer saudável se o púlpito não for forte, nenhum púlpito pode ser forte, permanecer forte se a Bíblia não for o centro da pregação. Veja que realidade. Então a importância da palavra de Deus dada é porque realmente o púlpito será forte. O pregador que está lá no púlpito é um pregador que vai trazer a palavra viva e verdadeira, vai trazer verdadeiramente as escrituras sagradas a revelar-se para com os ouvintes e assim edificá-los. Então, a importância da palavra de Deus é edificar a igreja. Segundo subtópico, a importância da palavra de Deus, o ministério da palavra de Deus e sua importância, a importância é porque forma os valores. Forma os valores. Enquanto o mundo deixa de lado a importância do casamento, a importância da santidade, a importância da família, a importância da palavra de Deus, a importância da comunhão, a importância da união, a importância da fraternidade, do amor ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, enquanto o mundo deixa isso de lado, a importância da palavra de Deus vai agora criar e formar os cristãos a verdadeiramente valorizar realmente as coisas de Deus, as coisas espirituais. Valorizar o momento que está no culto. Valorizar aquele é um valor, valorizar, saber que Deus está ali precisa ser reverenciado. Saber que Deus está ali, que precisa realmente ter um comportamento digno para com Ele, porque estamos diante do Rei e de sua santa presença. Então é preciso formar esses valores, e esses valores são formados quando a palavra de Deus ela é ensinada, quando a palavra de Deus ela é pregada. Então esses valores só são formados na mente do ouvinte cristão, na mente do discípulo, do servo de Deus, quando ela verdadeiramente é explicada, aplicada, esclarecida, promulgada, declarada, pregada. Então vejamos aí, subtópico número 3, nós temos aí resistindo diante de uma cultura sem Deus. Por quê? Porque essa importância da palavra de Deus vai fazer realmente com que os ouvintes da palavra de Deus, os discípulos de Jesus Cristo, os servos de Deus, verdadeiramente resistam o pecado. Pedro 2,40 de Atos dos Apóstolos diz: salvai-vos desta geração perversa e corrompida. Como? Vindo para Cristo, aceitando a palavra dele, porque é a palavra de Deus quem vai salvá-los de tamanha condenação. Então a gente podemos vermos que Paulo ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2. Então a gente podemos vermos que para resistir a essa cultura sem Deus, esses costumes, esses hábitos sem Deus, é preciso dar importância à palavra de Deus. Um jovem que dá importância à palavra de Deus, ele resiste à cultura secular. Um homem de Deus que resiste, que verdadeiramente ama a palavra de Deus, ele vai resistir à cultura secular. O casamento que atenta para a palavra de Deus vai resistir à cultura secular, mundana, sem Deus.
1 João 2, do 15 ao 17, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo passa, sua cobiça passa, a soberba da vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, só resiste essa cultura secular mundana se estiver com a palavra de Deus no seu coração, na sua cabeça, na sua mente. Se não me foge a memória, 3:15 de Colossenses. Deixa-me conferir. 3:15 de Colossenses nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim, 3:16. Que a palavra de Deus habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. A palavra de Deus habite em vós abundantemente. Porque se a palavra de Deus habitar abundantemente em nós, com certeza resistirá à cultura secular. Salmo 119, versículo número 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, só resiste à cultura secular se guardar a palavra do Senhor nosso Deus. Só resiste à cultura secular se guardar a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus é obedecê-la. Obedecê-la. Tópico número 3. O ministério da palavra e sua fundamentação. O ministério da palavra e sua fundamentação, subtópico 1, deve ser cristocêntrico. A fundamentação do ministério da palavra é porque esse fundamento do ministério da palavra é fundamentado em Cristo. É cristocêntrico. Esse fundamento é cristocêntrico. É em Cristo. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. 8:5 de Atos dos Apóstolos. A pregação precisa ser cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro. Não antropocêntrica, ou seja, para passar a mão por cima do homem, deixar o homem à vontade, deixar o ouvinte confortável. Não. É cristocêntrica a mensagem da pregação. Então, Cristo é o centro da Bíblia. O próprio Cristo, sendo o centro da Bíblia, ele disse aos dois discípulos no caminho de Emaús, quando não estavam entendendo o que tinha acontecido com ele, ou seja, sendo crucificado e morto e sepultado, mas ressuscitado, e as informações da notícia dele ressuscitado e eles ainda não crendo, e Jesus disse, e começou por Moisés e por todos os profetas explicar-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Ou seja, convinha acontecer aquilo? Sim. E eles não estavam acreditando. Algumas testemunhas que viram Jesus ressuscitado disseram, mas porém, chegando essa notícia para eles, não acreditaram. Então, o ministério da palavra e sua fundamentação deve ser cristocêntrico, ou seja, fundamentado em Cristo. O comentarista diz assim, nesse sentido, o alvo da pregação é revelar Cristo. Qual é o alvo da pregação? É revelar Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas Escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. Justamente 18 e 28 de Atos dos Apóstolos diz assim sobre Apolo, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, esse pregador eloquente chamado Apolo, um pregador bom, um pregador de Bíblia, viu? Das Sagradas Escrituras, ele pregava para com os judeus publicamente, com veemência. E a Bíblia diz que ele convencia para com os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo.
mostrando para os judeus que Jesus foi morto, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, e esse que os judeus crucificaram e mataram, era o Cristo que as Escrituras falavam. E Apolo convencia, diz a Bíblia, com veemência, publicamente, convencia publicamente, mostrando. Alguém pode pregar, mas não mostra nas Escrituras. Alguém pode estar pregando, mas não está mostrando nas Escrituras. Não está mostrando nas Escrituras que Jesus é Jesus, Jesus é o Cristo, que Deus é Deus, que a palavra de Deus diz assim. É exposições de ideias e não das Escrituras. Apolo fazia exposição das Escrituras, provando nas Escrituras que Jesus era o Cristo. Esse é um pregador que vale a pena ouvir. Vale a pena realmente sentar para ouvir e dar atenção. Porque há muitos por aí. Que misericórdia. Estão como os padres, iludindo, enganando os ouvintes. Dizendo isso, nesse sentido que o alvo da pregação é revelar a Cristo, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. Não é descartado, são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo. Cristo Jesus. É o mais importante. Terceiro, ou na verdade o segundo subtópico, esse tópico só tem 2 subtópicos, então o segundo subtópico, o ministério da palavra e sua fundamentação. Primeiro, a fundamentação deve ser cristocêntrica. Segundo, deve ser bíblico. Deve ser bíblico. Olha o que o comentarista diz. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos lugares, espaços, virou um modismo. Ou seja, hoje em dia tem criança pregadora. Hoje em dia tem menina pregadora. Hoje em dia tem ancião pregador. Hoje em dia tem mulheres pregadoras. Sem problema nenhum. Mas por que tudo isso? Porque é moda. É moda. Não é responsabilidade, é moda. Moda. Então, em muitos lugares em que a pregação virou um modismo. Não é em todos os lugares, é em muitos lugares. Virou um modismo. Parece que temos pregadores. Olha o que ele diz aqui. Ó. Parece que temos pregadores em demasia. Ou seja, muitos pregadores. Parece que nós temos muitos pregadores. Diz ele aqui. Mas o que se diz, o que se passa por pregação na maioria das vezes, não é pregação. E o que é? É tudo, menos pregação. Está ali ocupando o tempo, sei lá, 15 minutos, não sei, na sua igreja aí, não sei quanto tempo você costuma ouvir aí nos cultos, o momento da pregação, quanto tempo é estipulado aí, mas está muito raro o tempo hoje em dia, na maioria das igrejas, é 10, 15 minutos. Acontece de tudo durante o culto, mas no momento da palavra é 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Então, o que ele está fazendo ali? Ele está o quê? Com autoajuda. Ele está fazendo tudo, menos pregando a palavra de Deus. Está gastando aquele tempo. Se tiver uma banda, nem se já viu. Vai cantar e cantar e cantar e enrola em medleys e etc. Poporri, mais poporri. E a importância da palavra de Deus, a fundamentação da palavra de Deus na pregação, quando pensou que não, preencheu. Vamos supor 1 hora. Preencheu 1 hora que foi dado para com a palavra, mas preencheu com tudo, menos a pregação. É o que está acontecendo
nos nossos dias. Ouvi um pregador, até da circunvizinhança, até bem considerado, pastor, na verdade. E nesse culto tinha um cantor de nome, até fora do nosso estado. E ele usou de oportunidade o pregador para dar margem à sua pregação, que não era pregação, mas ocupou aproximadamente 1 hora. Testemunhos foi mais ou menos isso, ó. Mais ou menos 4. Dentro de uma pregação, cantou e descantou, cantou de novo e aí por diante. Mas ali foi caracterizado como pregação, mas não era pregação. Para mim, mas muitos se deixam levar e engole tudo. Você, ouvinte, irmão em Cristo, precisa ser um estudante da palavra de Deus, para que você não seja levado a todo vento de doutrina. Bastou dizer o nome de Deus, tome cuidado. A sua alma está em jogo. Então, parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação na maioria das vezes não é pregação. Na verdade, são mensagens de autoajuda com um verniz de pregação. Ou seja, camuflado como que fosse uma pregação, mas não é pregação, mas é um verniz de pregação, diz aqui o comentarista José Gonçalves. Verniz de pregação, para que serve o verniz? Para polir madeira ou metais, etc. Para que serve o verniz? Para que verdadeiramente lhes tornar macio ou brilhante, ou seja, dar aquela disfarçada. Então, verniz de pregação é o que muitos temos por aí, verniz de pregação. Os pregadores, tem muitos, rota de missões, por exemplo, culto de missões, e culto de ceia, culto de pregação ao ar livre, e aí por diante. Culto de senhoras, culto de mocidade, e aí por diante. Verniz de pregação. Isso não é pregação. Sabe o que eles fazem? A doutrina do pecado deixa de lado. O apelo por uma vida separada do mundo, do pecado, deixa de lado. E uma vida santificada a Deus, dedicada a Deus, é completamente esquecida desses pregadores. Então, se chegar um bêbado e ouvi-lo, o bêbado vai sair e não vai se conscientizar de que ele precisa deixar a embriaguez, porque a embriaguez leva ele ao inferno, se ele morrer na embriaguez, no vício da bebida. Então vejamos a nossa realidade dos dias atuais. Então, vejamos bem, o papel da pregação no culto é importantíssimo. Por quê? Porque revela Deus às pessoas, edifica a igreja sobre a palavra e verdadeiramente fica fundamentados na Bíblia Sagrada. Então o pregador, por exemplo, ele vai pregar, hoje em dia, se ele vai pregar, ele tem que premeditar, ele tem que estudar, ele tem que preparar o sermão, o texto, textual, temático, expositivo, ele tem que se preparar, além da sua vida ser uma preparação separada para com Deus. Mas os pregadores hoje em dia, nesse modismo, sobem nos púlpitos simplesmente para ocupar o tempo, mas não para proclamar ou instruir o povo ou a igreja. Imagina o pregador, se ele vai pregar,
ele não depende do que foi dito no início do culto, no decorrer do culto, até chegar à oportunidade dele. Ele pegou a oportunidade, ele vai prosseguir no tema, na exposição, no texto que realmente Deus lhe concedeu. Não naquela hora, sim, pode acontecer que dá naquela hora, sim. Mas não é bem assim. Deus manda se preparar antes. Deus manda premeditar, Deus manda examinar. Examinar não é na hora do culto. É antes. Cuidadosamente. Então o pregador, ele não depende, ele depende da palavra que Deus já lhe concedeu. E ele já vai subir e ele dali ele prossegue. Ele não vai recapitular nada que ficou para trás. Por quê? Já vi pregadores que, suponhamos, de 30 minutos, 15 ou 20, falando desnecessariamente, se ele ia pregar, falando desnecessariamente coisas que não tinha a ver com aquilo que ele leu ou ia pregar. E quando vai pregar, não tinha nada a ver o que ele ia pregar daquilo que ele considerou introdução. Então isso é uma falta de responsabilidade para com o ministério da palavra de Deus que você está realmente aderindo, atuando. Que Deus abençoe a todos, você e sua casa, em nome de Jesus, e que possamos sermos cada vez mais mensageiros de Deus, arautos de Deus, e proclamarmos as verdades divinas, a mensagem de Deus aos ouvintes, sejam eles cristãos sendo edificados, sejam eles pecadores destituídos sendo resgatados através da proclamação da palavra de Deus. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Fica com Deus.